tá? Então tá bom. Então vamos lá. A gente vai ver então as teorias da prevenção. 2. Especial. Especial. O que é a prevenção especial? Vamos explicar ela genericamente e depois a gente coloca os dois itens, as duas subdivisões. Prevenção especial é voltada, prevenção especial é voltada ao próprio, é voltada ao próprio agente, é voltada ao próprio agente, visando impedir que ele torne a delinquir, visando impedir que ele torne a delinquir. Né? Então, prevenção, impedir crimes futuros. Prevenção geral, impedir crimes futuros da comunidade. Prevenção especial, impedir crimes futuros do próprio agente. E então, pelo menos aquela crítica da instrumentalização do ser humano, aí na prevenção especial não vai ser feita, vão ser feitas outras, né? Mas essa não vai ser feita porque ele não está sendo usado como um meio para atingir outros fins, né? O fim é ele mesmo. Essa prevenção pode ser feita de duas formas. E mais uma vez, essa ordem não é a ordem cronológica, é só a ordem lógica. Então, como eu coloquei a negativa antes da positiva, eu vou colocar da mesma forma. A negativa, prevenção especial negativa. Não tem propriamente um teórico da prevenção especial negativa, não tem um nome que a gente associe a essa ideia. Até porque essa ideia, eu diria, mais rudimentar, mais intuitiva, mais óbvia, né? Não precisa de grandes teóricos para dizerem o que é. O que é a prevenção especial negativa? Coloca aí. É impedir que o agente volte a delinquir, pela neutralização durante o cumprimento da pena, quer dizer, a ideia de que o cara é preso, não vai estar na rua delinquindo, né? A ideia mais tosca, assim, né? Tosca no sentido de física, né? O cara não pode delinquir porque ele não pode, porque ele está atrás das grades. Se bem que, né, até a página 2, até a página 1, até a página meio, né? Essa ideia. E pelo temor de uma nova sanção. Também a ideia é que o cabra fique tão traumatizado com o cárcere que ele fala, não vou voltar para lá nunca mais. O problema, né, é que bem na linha do que você estava falando, e aqui eu não vou enveredar para as teorias da criminologia, né? Eu sei que teoria da pena, ela fica assim meio num limbo, porque ela tem a ver com um pouquinho de filosofia de criminologia, mas ao mesmo tempo ela está dentro da dogmática, né? Ela não pertence mesmo àquela matéria criminologia, mas ela tem um ponto de contato com a criminologia. E o fato é que a criminologia, ela desmente completamente esse efeito, ou pelo menos a criminologia comprova que o preço que você paga para ter esses dois efeitos é tão alto que a pena se torna um fator mais criminógeno do que preventivo. A ideia do labeling approach, né? A ideia do etiquetamento, a ideia da subcultura criminosa, a cultura do cárcere, né? Então, tá bom, a pessoa vai ficar neutralizada porque ela não vai poder cometer crime atrás das grades e ela vai ter medo de delinquir. Mas em contrapartida, enquanto ela estiver atrás das grades, ela vai se degradar tanto e vai poder se envolver tanto com aquela subcultura criminosa, e depois de sair do cárcere, ela vai ter tanto etiquetamento, quer dizer, ela vai ter tão diminuídas as suas possibilidades de reinserção que, ou seja, o tiro vai sair pela culatra.
O fato de neutralizar, dizendo de forma bem popular, né, o fato de neutralizar, na verdade, é colocá-la na escola do crime. E o fato dela sair e ter temor de voltar é, na verdade, empurrá-la para reincidência. A nossa pena privativa de liberdade tem 80% de reincidência. Porque se as pessoas elas ingressam pela primeira vez por reduzidas opções sociais, ao final da pena, as opções sociais se anularam quase que totalmente. Difícil, né? Muito difícil uma pessoa ser reinserida. Não há políticas de reinserção do egresso, não há patronatos estruturados, não há políticas públicas consistentes, há pontuais, mas não há políticas públicas consistentes de você colocar essas pessoas de volta ao mercado de trabalho e etc. Ou seja, se elas entraram lá porque tinham, né, poucas opções, agora elas saem sem nenhuma opção. Então essa ideia de que a pessoa vai ficar de boas enquanto ela está no cárcere e depois vai falar, ai, não quero mais voltar, como se eu estivesse pensando numa criança que eu coloco no castigo e depois ela não vai querer repetir a besteira para não voltar para o castigo, esse não é um pensamento que dê para aplicar para isso. É muito mais complexo, né? Resolver uma questão de criminalidade é muito mais complexo do que resolver a educação dos filhos. Eu estou fazendo esse paralelo porque muitas vezes a gente percebe que o raciocínio que subjaz, o raciocínio que está por baixo desse tipo de teoria é um raciocínio assim meio de transposição, né, de relações privadas para essa relação pública, como se fosse a mesma coisa, né? Não, a pessoa, ela foi castigada, aí ela vai ter medo de voltar. Espera um pouquinho, não é uma criança que vai ter medo de apanhar de novo. É uma pessoa que nunca mais vai arrumar trabalho. É uma pessoa que cortou seus laços com a sociedade e compôs laços ali, né, que até passou a se enxergar como parte daquela cultura criminosa. Ela aderiu, né? Formam-se ali guetos, quer dizer, é uma subcultura, é uma autoimagem que vai se construindo no cárcere. Você vê uma pessoa encarcerada, é muito estranho como ela, né? Eu posso dizer, porque já vi pessoas sendo encarceradas pela primeira vez, e ela muda o jeito de falar, ela muda o jeito de olhar, ela muda o jeito de se comportar, porque ela adquire um vício ali, um jeito, uma autoimagem para sobreviver naquele ambiente. E quanto mais tempo ela fica ali, mais aquilo vai, de alguma forma, assim, né? Ela vai criando aquela imagem de si e a sociedade também vai criando aquela imagem dela. É tão interessante porque os índices de reincidência, por exemplo, de penas privativas de liberdade são infinitamente menores. E para quem falou aqui no Damásio, o professor Damásio, evangelista de Jesus, ele tem uma iniciativa, eu nem sei se ainda vale, porque eu cuidei dela quando eu era diretora da faculdade, Damásio. Eu fui diretora lá por um ano e daí eu cuidei desse projeto. O professor Damásio, ele tinha, alguns anos atrás, 2012 pelo menos, o único patronato. Patronato é um órgão de execução que pode ser público ou privado e que visa a reinserção do egresso e o acompanhamento de penas restritivas de direitos. É um órgão, digamos, de apoio da execução. O patronato do Damásio era o único patronato privado do Brasil, começou em Bauru, ele trouxe aqui para São Paulo, funcionava lá no prédio da Liberdade, tinha uma salinha, e ele tinha um convênio com o TJ para cuidar das penas restritivas de direitos. Então o juiz dava uma pena restritiva de direito e a pessoa ia até o patronato para o patronato dizer onde que ele ia prestar o serviço, qual empresa, ou qual entidade sem fins lucrativos, qual que é seu serviço, treiná-la, acompanhá-la. E tem histórias assim super bacanas, né? Tem uma história de uma mulher que praticou um furto e daí teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva e foi ser cozinheira numa creche e daí no final das contas ela foi, ao final da pena, contratada pela creche como cozinheira, porque descobriu ali que era uma super cozinheira de mão cheia, todo mundo adorava a comida dela, e ela entrou ali delinquente e saiu uma cozinheira profissional, né? Saiu uma cozinheira, alguém que tem um emprego, etc. Se ela tivesse passado esse tempo, que fosse um ano que seja, no cárcere, qual que ia ser a utilidade para esse efeito, né? Seja de neutralização, seja de o temor, ela ia sair com o temor de ser presa de novo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas enfim, essa é a ideia da prevenção geral negativa. E a prevenção geral positiva?
especial, desculpa. Especial positiva, que também não tem um nome específico, né? Tem uma linhagem de teorias, de teóricos, mas a prevenção especial positiva significa o seguinte, coloca aí no caderno, a pena serve para a melhoria e ressocialização do apenado. A pena serve para a melhoria e ressocialização do apenado. É para isso que a pena serve. A pena serve para evitar que a pessoa cometa crime, mas não pelo medo, mas melhorando essa pessoa. Bom, de todas, esta parece a mais humana, a mais bacana, né? Porque não instrumentaliza, foca na pessoa, não bota medo, não tira dignidade e etc, né? Há várias críticas a ela também, né? Como a todas. E por isso que aí a gente vai para as teorias deslegitimadoras ou para as teorias ecléticas que tentam juntar tudo. Mas vou colocar aqui, antes de colocar as críticas, duas vertentes da teoria da prevenção especial positiva. Que é o programa máximo e o programa mínimo. Mínimo. O que é o programa máximo? A ressocialização se dá pela imposição ao apenado, de atividades de aprimoramento. Imposição ao apenado de atividade de melhoramento. Então você entra na prisão e você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que aderir àquela proposta de sair de lá uma pessoa melhor, né? Bom, todo mundo já viu que isso é um problema quando se trata de adultos livres, né? Quando se trata de uma criança, você pode até dizer, olha, você vai ter que estudar. Mas você pode pegar um adulto e dizer, você vai ter que estudar, porque senão você, por exemplo, não vai progredir de regime. Se você não executar o trabalho, tudo bem que não existe trabalho forçado. Mas se você não tá lá no livramento constitucional, né, que ele tem que ter realizado o trabalho que ele foi designado para obter livramento constitucional. É verdade que isso tudo acaba sendo muito meio virtual, porque no Brasil nem trabalho para quem quer trabalhar tem, quanto mais para quem não quer. Então não tem trabalho e acabou, né? Mesmo para quem quer trabalhar para efeito de remissão de pena, não tem. Mas será que é certo eu condicionar um benefício à pessoa aderir a esse programa ressocializador? Porque isso também vai ao encontro daquilo que eu havia falado antes. Que valores são esses que eu estou tentando introjetar? Que melhoria é essa? Por que trabalhar? Né? Pensa que a pessoa, sei lá, cometeu um crime de, sei lá, lesão corporal. Crime que não tem nada a ver. Por que ela tem que trabalhar lá para obter livramento constitucional? O que tem a ver isso com o crime que ela praticou? Isso não é um adestramento do modo de produção capitalista? Eu não estou tentando enfiar na cabeça dela que o trabalho dignifica o homem e etc, etc. Né? Quer dizer, eu não estou tentando doutriná-la, né, de acordo com... Né? Pensa que se eu obrigasse, é mais ou menos a mesma coisa, se eu obrigasse a pessoa a frequentar uma igreja. Porque eu acho que, na minha ótica, isso é uma melhoria do ser humano. E eu obrigo ela a frequentar, a rezar, que é um pouco da ideia do controle social que o Foucault fala no Vigiar e Punir. De você prender as pessoas para moldá-las, para de alguma forma deixá-las na forma que o modo de produção capitalista exige, para você adoçá-las, para você domesticá-las, para você dizer, olha, você tem que pensar assim, você tem que ser bonzinho, você tem que trabalhar, você tem que seguir as regras, você tem que ser sua família, você tem que ir na igreja, você tem que fazer tudo certinho, e é assim que você tem que ser. E a ideia do controle social, a ideia é que a prisão é um ambiente privilegiado para isso.
Porque você está ali com a pessoa na sua mão, você pode moldá-la de acordo com o que a sociedade, né, adoçá-la, domesticá-la, abrandá-la de acordo com o que a sociedade e o modo de produção capitalista exigem. O Zaffaroni já vai dizer que essa é a finalidade da pena nos países desenvolvidos. É conseguir fazer mão de obra operária dócil. Mas que nos países periféricos, a finalidade da pena, segundo o Zaffaroni, é simplesmente executar a mão de obra excedente. Não é adoçar a mão de obra operária, é simplesmente eliminar pessoas, tirá-las, porque não tem trabalho para todo mundo mesmo. E então eu preciso tirar pessoas, matá-las ou neutralizá-las, matando civilmente, ou seja, tirando ela da sociedade, né? Então ele vai dizer que essa ideia do Foucault de que é para adoçar, é para domesticar mão de obra operária, isso serve para os países capitalistas desenvolvidos, que nos países periféricos é pior que isso, pena é extermínio mesmo. É para você falar assim, olha, não dá para ter tanta gente na sociedade, vamos ter que matar alguns. Como que a gente vai fazer isso? Prendendo. Aí já morre mesmo, morre em rebelião, ou pelo menos fica lá socado e não fica aqui fazendo número, motim na Paulista, entendeu? Senão é muita gente se amotinando, muita gente clamando, 23 centavos, aquela coisa toda. Vamos tirar um pouco desse contingente, socar lá dentro, para tirar do mercado, porque senão eu tenho mão de obra demais. E aí precisa ter mão de obra excedente para o patrão pagar pouco, mas também mão de obra excedente demais começa a dar revolução. E aí, para você tirar essas pessoas da rua, pum, soca lá dentro e perde a chave, né? Mas enfim, então, essa ideia de você, eu sei, é porque eu tô querendo dar o contraponto. Essa ideia de ressocialização, ela parece uma ideia super legal, super humanista, a ideia mais bacana de todas, que é melhorar a pessoa. Mas calma lá, são pessoas adultas, maiores e capazes. Será que eu posso obrigá-las a melhorar? Ou será que eu posso melhorá-las de acordo com o meu conceito do que é ser melhor? O programa mínimo, ele é menos problemático. O programa mínimo significa a ressocialização se dá. A ressocialização se dá pelo oferecimento de oportunidades de aprimoramento. De oportunidades de aprimoramento. Então, de acordo com essa vertente, eu não poderia nunca condicionar um benefício ao trabalho, ou à igreja, ou ao não sei o que lá. Quer dizer, eu posso condicionar um benefício, lógico, a não praticar uma falta, óbvio, né? Mas não a uma atividade de melhoria, né, de si próprio, de aprimoramento. Mas eu tenho que oportunizar, né? Ou seja, enquanto a pessoa está lá, o único jeito racional e útil de usar esse tempo que a pessoa está lá é usar para dar oportunidades para que ela possa melhorar. Agora, tem vários problemas essa teoria também, a teoria da prevenção geral positiva, essa teoria da ressocialização. Então eu quero colocar algumas críticas. Bem, primeira crítica, a pena indeterminada. Pena indeterminada. E confusão, dentro da mesma ideia, e confusão entre periculosidade e culpabilidade. Essa teoria da pena, que parte da premissa, não é que exatamente ela é ligada à escola positiva, Lombroso, Fé e Garofalo, mas ela tem um certo parentesco, né? No sentido de que essa teoria da pena, essa ideia de ressocialização, ela parte da premissa de que a pena serve para melhorar a pessoa. Ela não se volta ao passado, ela se volta ao futuro e é para melhorar a pessoa. Eu não sei quanto tempo a pessoa vai levar para melhorar. Talvez ela tenha cometido um crime pequeno, mas ela seja muito perigosa, esteja muito perdidona na vida. E eu vou levar um tempão para melhorá-la, né? Eu vou levar um tempão para ressocializá-la e etc. Então, a pena não fica mais vinculada ao crime praticado, etc. E sim a se eu vou conseguir ou não ressocializá-la. A própria ideia do bendito e famigerado exame criminológico
tem amparo nessa ideia de ressocialização. Então você faz o exame criminológico para dizer que a pessoa não alcançou ainda o grau de ressocialização que permite ela ser condenada em liberdade. Lógico que o Brasil não adota no Código atual, embora já tenha sido proposto, mas nunca adotou, a pena indeterminada, a pena de duração indeterminada, né? Que é uma pena aproximada de medida de segurança. Mas a ideia de que a própria progressão ou o livramento podem ficar subordinados a essa percepção se a pessoa está ou não ressocializada, né, tem um pouco a origem nessa ideia da ressocialização, né, de que a pena está sendo usada para melhorar a pessoa, enquanto ela não melhorar, eu vou segurá-la. Né? O exame criminológico vai poder medir isso ou não, são outros 500. E a segunda crítica, que é mais para o programa máximo, a segunda crítica é a impossibilidade de impor uma pauta de valores, a seres humanos maiores e capazes. Isso é minimizado com o programa mínimo, né? Mas é isso, é impossibilidade ética, né? De você falar, a pena serve para fazer você ficar do jeito que eu acho que é o ser humano ideal, que é um pai de família, ele é religioso, ele é trabalhador, ele não questiona nada, né? Eu usar a pena para isso, para docilização. Pois bem, então, todas as teorias, elas têm as suas críticas, né? Tem um bocado de críticas. E isso, então, deu origem a dois pensamentos. Um pensamento dizendo, então, nenhuma presta, a pena não tem finalidade nenhuma dessas. E a outra é dizer, então todas prestam, vamos combinar todas. Vamos fazer um joguinho de armácio, combinar todas, para ver se a gente consegue neutralizar os defeitos. Então, eu vou abrir aqui um tópico de teoria eclética, teorias ecléticas. Ecléticas. E a pessoa da qual eu vou falar aqui quanto à teoria eclética é o Roxin. Teorias ecléticas. O que as teorias ecléticas, qual que é o princípio delas? Reconhecem que a pena possui todas as finalidades anteriores. A pena possui todas as finalidades anteriores. A pena é para retribuir, é para prevenir, é para melhorar, é para ressocializar. A pena é tipo Bombril, 1001 utilidades. Ela faz tudo isso. A pena serve para todas as finalidades. Segundo Roxin, no entanto, em cada etapa, uma delas é preponderante. E aí ele identifica três etapas em relação à pena. Em cada etapa, uma finalidade será preponderante. Na etapa da cominação, então, na cominação prepondera a prevenção geral. Ele não vai dizer negativa ou positiva. Prepondera a prevenção geral. Pois a pena combinada
se presta a dissuadir os potenciais delinquentes, pois a pena cominada se presta a dissuadir os potenciais delinquentes. Ponto. Há também, há de haver, há também influência da teoria retributiva na medida em que a pena deve guardar proporcionalidade com o crime. A pena cominada deve guardar proporcionalidade com o crime. Então a teoria, digamos, principal aqui é a prevenção geral, mas também tem o fator de retribuição. Prevenção geral, porque aqui a pena, quando o legislador coloca no código antes mesmo, né, no dia que a lei entra em vigor, ninguém ainda cometeu aquele crime, qual que é a finalidade daquela pena que está no código? Dissuadir, prevenção geral, né? Positiva, negativa, reafirmando valores, dando medo nas pessoas, né, para que elas não cometam, mas ela é associada à retribuição. Quer dizer, por quê? O que a retribuição vai garantir? Ela vai garantir proporcionalidade, porque ela vincula a pena, que é a consequência, com o crime, que é a causa, né? Porque se a pena ela olhar só para o futuro, eu insisto, aí o legislador ele vai ter que pegar, sei lá, o crime de posse de droga para uso pessoal e dar uma pena de 10 anos. E pegar um crime de, né, porque é um crime muito mais comum, tem que ser proporcional à incidência do crime. E não pode. Ela tem que ser proporcional ao crime. Ou seja, ela serve para meter medo, mas ela não pode se deixar cair no terror penal, né, porque aí, tá bom, então vamos botar as penas de morte logo. Aí mete medo de todo mundo, vamos fazer igual a Indonésia, foi pego com, né, onde é que é aquele presidente maluco? Não diga Brasil, tô brincando, tá filmando, né? Não, é outro país, é um país asiático, sei lá. Eu acho tão engraçado quando antigamente a gente olhava, vocês não olhavam esses países com presidente e falavam, nossa, que estranho, né, deve ser morar num país assim, com um presidente assim. Eu lembro que eu olhava esse asiático aí que sai fuzilando gente na rua, porque ele é doido por droga no sentido de ser contra as drogas, né? E mata pessoas ou fala pra polícia matar. Enfim, né? Pra meter medo, nada melhor do que isso. Mas não é isso que o Roxen está propondo. Ou seja, a prevalência é da prevenção geral, mas também deve haver retribuição. Na fase da aplicação. Na fase da aplicação, a prevalência é da teoria da retribuição. A prevalência é da teoria da retribuição. Porque aqui, gente, aqui na hora de aplicar a pena, a única coisa que o juiz deve ter em conta, a gente vai ver uma subteoria, mas a única coisa que o juiz deve ter em conta, ou a principal coisa que o juiz deve ter em conta, é a proporcionalidade entre o fato. Ele não pode pensar, na hora de aplicar a pena para Patrícia, em aterrorizar o resto da comunidade, e ele não pode pensar na hora de aplicar a pena da Patrícia em melhorar a Patrícia, etc. Ele tem que pensar na pena justa para o que eu fiz. A minha pena será aplicada na medida da culpabilidade de cada um. Isso é retribuição. Mas há também, coloca aí, há também influência da teoria da prevenção especial. Há também influência da teoria da prevenção especial, na medida em que
o juiz pode deixar de aplicar a pena ou reduzi-la. O juiz pode deixar de aplicar a pena ou reduzi-la abaixo do limite da culpabilidade. Deixar de aplicar a pena ou reduzi-la abaixo do limite da culpabilidade. Quando ela for desnecessária. Quando ela for desnecessária para fins de ressocialização ou intimidação do próprio agente. Para fins de ressocialização ou intimidação do próprio agente. Então imagina que eu pratico um furto, é o que ele vai chamar depois, lembra de princípio da bagatela imprópria, né? Imagina que eu cometo um furto e que no dia seguinte eu devolvo a coisa para a vítima me perdoa, a gente se abraça, faz justiça restaurativa, eu tô super ressocializada, eu me dei conta do meu erro. Para o Roxin, o juiz não precisa me aplicar a pena, apesar de eu ter culpabilidade. Por quê? Porque aquela finalidade de prevenção especial, de ressocialização, intimidação, já foi cumprida, eu já entendi meu erro, já não vou mais delinquir, quer dizer, eu já me adequei, né? Eu já me reparei, já me redimi do meu erro. E aí o juiz não precisa aplicar a pena. Então, pra gente, né, colocar aqui na lousa como é que fica? Aqui, na cominação, é prevenção geral e retribuição. Aqui é retribuição e prevenção especial. O importante é que na aplicação, prevenção geral não entra mais. Isso que é importante. Que na aplicação, prevenção geral não entra mais. Lá na combinação é prevenção geral, mas aqui prevenção geral não entra mais, porque eu não posso aplicar uma pena baseada no temor que eu quero causar aos outros. A pena que eu aplico tem que ser baseada no que a pessoa fez e no que aquela pessoa precisa para fins de socialização. Não mais em causar espetáculo, impressionar os outros ou botar medo, né? E na terceira fase, que é a fase da execução. Na fase da execução, aí só vai ter relevância a prevenção especial. Só vai ter relevância a prevenção especial. Então, prevenção geral na combinação, prevenção especial na aplicação, na execução. Por isso que execução, ela não pode jamais ser um espetáculo de terror para botar medo nos outros. Eu jamais poderia fazer uma execução em praça pública, por mais que isso fosse super útil para fins de prevenção geral. Na fase de execução, o foco é no apenado e o foco agora é na prevenção especial. Ou seja, é em dar oportunidades, né? Programa máximo, programa mínimo, mas dar oportunidades para ele melhorar. O foco não é mais nem prevenção geral e nem retribuição. Por isso que na hora que uma pessoa começa o processo de execução, pouco importa se ela está ali por estupro, se ela está ali por homicídio, se ela está ali por latrocínio, né? E isso foi o fundamento da aplicação da pena. A execução não tem mais nada que ver com o que ela fez. A execução é o seguinte: tá bom, eu apliquei a pena porque você matou, ótimo, mas uma vez que nós estamos executando essa pena, a única finalidade que a execução da pena pode ter é realmente proporcionar condições para a pessoa melhorar. Por isso que o Código, muito sabiamente, separou totalmente o processo de condenação do processo de execução. Por isso que, a partir de 84, uma coisa é o processo de condenação, outra é o de execução. Então, na hora do juiz decidir se a pessoa vai ter ou não progressão de regime, não é para ele pensar, mas é um estuprador. Não, é um condenado, está cumprindo pena, preencheu os requisitos, enfim, o que quer que seja, né? E vou conceder ou não vou conceder. Ele não pensa mais na retribuição, né? Por isso que na hora de você conceder a saída temporária para Suzane,
Você não vai ficar, mas essa aí temporada é Dia das Mães, ela matou a mãe. Ah, sinceramente, isso é um argumento datenístico, né? Tem nada que ver se ela matou a mãe, matou... Bem, ela tá condenada, ela tá cumprindo execução, a execução serve para melhorá-la. Dentro dessa ideia de melhorá-la, de ressocializá-la, a progressão de regime é um instituto importante, porque vai, de alguma forma, recompondo os laços sociais. A saída temporária é um instituto importante, pela mesma razão. Enfim, né, são institutos que vão permitindo a pessoa refazer a sua vida fora, e esse é o objetivo da execução. Não importa mais o que a pessoa fez. O objetivo da execução é preparar a pessoa para conseguir viver fora e, né, não mais delinquir fora. Então, não tem mais nada que ver com retribuição. Essas são as teorias ecléticas. Antes de entrar nas teorias e falar um pouquinho das teorias deslegitimadoras, eu queria fazer uma observação, finalizando as teorias legitimadoras. A gente finalizou as legitimadoras todas, finalizando as legitimadoras com a teoria acolhida no ordenamento brasileiro. Qual que é a teoria acolhida no ordenamento brasileiro e qual o seu fundamento? Oi? No ordenamento brasileiro é assim, execução sumária, sem julgamento, sem devido processo legal, né? É assim. Observação. Finalidade. Da pena no ordenamento brasileiro. Olha só, a gente tem 2 artigos que dão uma pista sobre qual é a finalidade da pena no ordenamento brasileiro. Um é o artigo 59 do Código Penal. Artigo 59. Que, na verdade, né, aquele artigo que a gente conhece como o artigo das circunstâncias judiciais, né, da dosimetria, mas que ele fala uma coisa sobre a finalidade da pena. Porque na hora, quando ele fala que o juiz, observando culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, na hora que ele elenca as 8 circunstâncias judiciais, o juiz aplicará a pena necessária. Então, coloca aí no caderno, a pena deve ser a necessária para a prevenção e reprovação do delito. Para prevenção e reprovação do delito. A pena será necessária para prevenção e reprovação do delito. Ponto. A maioria da doutrina entende que este texto acolhe as teorias preventivas e retributivas. Então, o Brasil adotaria uma teoria eclética, que mistura prevenção com retribuição. Não se diz claramente em que fase que vai ser cada uma, mas adotaria uma teoria que mistura reprovação, prevenção com retribuição. O meu orientador do doutorado, que aliás é o mesmo que foi orientador do Gustavo Junqueira e tudo, nosso querido mestre e orientador, o professor Dueck, né, lá da PUC, eu até coloquei a posição dele na minha tese, e ele é contrário a essa visão, porque ele acha que quando está escrito reprovação,
isso não significa retribuição. Ele acha que não significa adoção de uma teoria retributiva, propriamente. Ele acha que reprovação tem a ver, na visão dele, com prevenção geral positiva, que apenas serviria para prevenir e para demonstrar o repúdio, mas não para retribuir. Ele acha que isso não significa a adoção de uma teoria retributiva. Mas a maioria da doutrina entende esse reprovação como sinônimo de retribuição. Então é como se houvesse uma adição entre teorias preventivas e retributivas. E o artigo 1º da LEP, o artigo 1º da LEP estabelece como fim da execução, estabelece como fim da execução a ressocialização do condenado, a reinserção, né? Ressocialização, reinserção do condenado. Ressocialização, reinserção, tanto faz, do condenado. Aliás, uma coisa que a gente acabou não falando, viu? Tudo bem, não tem problema porque é meio intuitivo. Uma outra crítica que se faz, né, a essa ideia de ressocialização, além daquelas programa mínimo, programa máximo, se eu posso doutrinar pessoas maiores e capazes, segundo o meu modelo de sociedade, etc., se efetivamente eu consigo ressocializar as pessoas. Primeiro, porque ressocializar parece pressupor que elas já foram socializadas e não se dessocializaram e agora precisam ser ressocializadas, né? Enquanto eu tenho pessoas absolutamente excluídas. Se socializar é a mesma coisa que inserir na sociedade, uma pessoa que sempre foi marginal, não no sentido datenístico do termo marginal, mas no sentido de exclusão social, essa pessoa precisa ser socializada não no sentido de adestrada, não, mas precisa ser socializada no sentido de ser incluída, não de ser re-incluída, mas incluída, ela jamais foi incluída. Então a gente tem as pessoas que não foram socializadas no sentido de incluídas, e eu tenho as pessoas over-socializadas, né? Então na hora que eu prendo o Eduardo Cunha, como é que eu vou socializar o Eduardo Cunha? Né, vou dar para ele costurar bola de futebol, para ele aprender o valor do trabalho, honesto. Tem como, né? Os crimes de colarinho branco, tal, colocam um questionamento a respeito dessa finalidade, né? Eu vou socializar o Marcelo Odebrecht? Como é que eu socializo uma pessoa, né? Falo, olha, vá rezar, que agora, né? Como é que eu socializo uma pessoa dessa? Então tem mais esse problema, né? Mas enfim. Mas o segundo o ALEP, é para isso que serve a execução. Então fica claro que o Brasil adota uma teoria eclética que incorpora tanto prevenção quanto retribuição e que, segundo a nossa lei, na fase de execução, a ênfase ou a prioridade deve ser mesmo a prevenção especial, a ressocialização, que é o que está na LEP. Ok. Vamos falar um tiquinho das teorias deslegitimadoras, ou seja, aquelas teorias que acham que a pena não presta para nada disso, isso é conversa para boi dormir. Então, deslegitimadoras. Eu vou apontar duas teorias deslegitimadoras e o que elas têm em comum é o seguinte: não reconhecem nenhuma finalidade. As deslegitimadoras não reconhecem nenhuma finalidade ética positiva na pena. Não reconhecem nenhuma finalidade ética positiva na pena, mas somente o exercício de um poder de Estado.
Ou seja, seria mais ou menos assim: por que o Estado pune? Porque ele pode. Não é para prevenir crimes e nem para retribuir crimes. É porque ele pode punir. Então ele pune. Porque ele é poderoso e ele pode. Né? É um exercício de um poder. Essas teorias deslegitimadoras, elas vão se subdividir assim, e, quer dizer, se subdividir, tem mais do que isso, mas as duas principais são a vertente agnóstica. Teoria agnóstica, que é a teoria do Zaffaroni, né? Ela é agnóstica. O que é agnóstica? É quem não tem fé, não tem crença, né? Não acredita. Não acredita. Teoria agnóstica, ela não acredita em nenhuma dessas balelas. Ela diz, olha, não previne crime, não melhora ninguém, não ressocializa. Na verdade, a gente faz um brutal esforço, todo o esforço que se faz na execução não é para ressocializar, é para minimizar os efeitos da dessocialização. Né? A pena, ela dessocializa. E aí, obviamente, ela tira da sociedade, ela dessocializa. Então, você dá trabalho, dá estudo, não é ressocializar, é tentar diminuir os efeitos da dessocialização, que é inerente à pena, né? Privativa de liberdade, pelo menos, e etc. Então, a pena não serve para nada disso. A mera retribuição não seria uma justificativa moral, porque não há nenhuma racionalidade em retribuir o mal com o mal, né? Não há nenhuma racionalidade em dizer que nós vamos atingir um patamar de justiça intuitivo e etc. Então, qual que é a ideia aqui do Zaffaroni? Né? Para esta teoria, teve até uma questão, acho que de um concurso de MP, que eles fizeram uma bagunça com a teoria do Zaffaroni. Eu e Gustavo, a gente fez esse curso pra galera, ficamos marara, porque era ridícula a assertiva, eu não vou mais lembrar. E a questão foi anulada mesmo, que era uma pessoa que, sei lá, elas leu o Zaffaroni no gibi da Mônica, não sei, sabe? Eu nunca abri um livro do Zaffaroni, a pessoa pra falar aquilo. Porque o que o Zaffaroni pensa, ipsis literis, é isso aqui. Para essa teoria, o poder de punir constitui mero potestas puniendi e não jus puniendi. E não jus puniendi. E não jus puniendi. Ponto. O poder de punir não constitui, o poder de punir não constitui um direito de punir. Na medida em que não há nenhuma finalidade legítima que autorize o Estado a impor sofrimento ao cidadão. Não há nenhuma razão legítima que autorize o Estado. Ah, mas não é para prevenir crime, não, porque as estatísticas desmentem. Ah, mas não é para melhorar. Ele vai desconstruindo todas, vai falar, não tem. É um mero poder. É um poder que vai estar vinculado ao poder econômico, é um poder que vai estar vinculado ao poder político, é um poder que tem várias origens, né? Ele não fica tão focado nas origens, até porque ele não vai para esse lado tão denso da criminologia. Mas é um potestas puniendi, não é um jus puniendi. O direito penal, por sua vez, enquanto ciência, o direito penal, por sua vez, enquanto ciência, serve para minimizar
e limitar este poder. Então, basicamente, ele diz o seguinte: pena, para que serve? Para nada. É o mero exercício da força bruta. E direito penal serve para quê? Direito penal serve para diminuir. Por isso que o direito penal tem que ser mínimo e tem que o tempo todo optar pelas soluções minimalistas. Então, onde der para descriminalizar, tem que descriminalizar. Onde der para reduzir uma pena, tem que reduzir a pena. Onde der, quer dizer, a finalidade do direito penal é conter o potestas puniendi. E todas as opções penais, etc., o raciocínio penal deve ser feito nesse sentido, para conter esse poder do Estado. Numa linha muito próxima, né, a chamada teoria materialista, que tem a ver, né, tem uma base marxista e etc. A teoria materialista, ela vai na mesma linha e ela diz o seguinte, que o direito penal, enquanto poder de punir, tem como finalidade garantir o modo de produção capitalista, ampliando a distinção entre classes e promovendo controle social. Se vincula isso a essa ideia da produção e da docilização de uma massa trabalhadora controlada, acrítica, dentro dos meus moldes e que sabe que se fizer qualquer coisa vai estar na mira, né, do fuzil e vai em cana, né? Qualquer coisa que aconteça de errado, porque é a clientela preferida do direito penal. Embora com relação a um momento cultural aqui que eu recomendo muito, não sei se vocês já viram, mas quem não viu, eu acho imprescindível ver, para quem vai ser defensor, é um documentário no Netflix chamado 13ª Emenda, né? Já viu? Para quem não viu, ele é um documentário que fala sobre esse processo de criminalização dos negros na sociedade americana pós-abolição, pós-guerra de secessão e pós-abolição. Então ele demonstra que todo modo de produção, né, e tem a ver, é capitalista também, mas todo modo de produção do Sul estava baseado na escravidão, na mão de obra escrava. Que quando o Sul perde do Norte, né, na Guerra de Secessão, e vem a abolição, você tem um problema de mão de obra. Você tem um problema de que os grandes fazendeiros sulistas estavam habituados a não pagar pelo trabalho. Verdade que os nortistas queriam mercado consumidor, né? Não tem santo, ninguém é bonzinho, né? A ideia da abolição estava muito relacionada ao capitalismo industrial emergente e à necessidade de você ter pessoas com dinheiro na mão que consumissem os bens, né? Mas a sociedade sulista, que era mais agrária, estava interessada em ter alguém ali para colher algodão e não tinha quem colhesse algodão. E que daí, logo a seguir à abolição, foram tomadas inúmeras medidas legais de criminalizar os negros, a cultura negra. Então, desde o negro olhar para uma branca na rua, era crime. E aí eu consegui encarcerar, né? O próprio consumo de determinadas substâncias. No Brasil,
nós sabemos que no Código de 1930 a capoeira era criminalizada. Aliás, no Código de 1930 não, porque Código de 1830 ainda estávamos na escravidão. No Código de 1890, ou seja, 2 anos depois da abolição, abole a escravidão em 1888. Em 1890, o Código Penal de 1890 prevê a exibição da capoeira como crime e criminaliza, e foi mais ou menos isso que aconteceu nos Estados Unidos. Só que por que chama 13ª emenda e qual que é a junção disso com a questão do modo de produção e da economia, né? A questão é que essa 13ª emenda da Constituição Americana, ela proíbe o trabalho escravo, proíbe o trabalho não remunerado para todos, menos para os condenados criminalmente. Ou seja, condenados criminalmente podem ser escravizados ou podem ser usados para mão de obra gratuita. Então, o jeito de se retornar a mão de obra gratuita e a escravidão, que era base do modo de produção, era importante para a economia sulista, era colocar essas pessoas que antes estavam nas senzalas, né? Não sei se lá se chamavam senzalas também, no cárcere. Trocou-se o lugar, colocou-se no cárcere e usou-se para isso o direito penal. E isso é visto desde a produção legislativa, né, de várias condutas focadas na comunidade negra, né, hábitos, práticas, costumes da comunidade negra que eram transformados em crime, como a partir do fomento de uma cultura de temor aos negros. Então mostra vários filmes de Hollywood, né, da incipiente Hollywood na época, criando essa imagem do negro muito associado ao crime sexual, né, a alguma coisa de um instinto animal incontrolável, e de modo que as pessoas tivessem medo de estar perto de negros ou de olhar, né, de serem estuprados, e etc, etc, né, para ir se criando essa ideia mesmo do negro criminoso. Evolução através dos tempos, até que hoje nós temos mais negros nas prisões americanas do que jamais houve escravos, né? Hoje a quantidade de negros encarcerados é maior do que jamais foi a quantidade de escravos. Então essa ideia de que o direito penal, ele atende, na verdade, ao modelo político e econômico, de você segregar uma determinada parcela da sociedade para usá-la mesmo para o modo de produção, para usá-la para o trabalho gratuito, né? Ou, como diz Zaffaroni, simplesmente para tirar do mercado do trabalho, para tirar da rua, para essas pessoas não aborrecerem e etc. Então, é essa ideia da teoria materialista, né? Juntar o direito penal como uma superestrutura de controle social que permite a perpetuação desse modo de produção de classes, né? E de desigualdade social e etc. Bom, com isso, a gente termina aqui as nossas 3 horas ou 2 horas e meia de bate-papo a respeito de teorias da pena. Foi um enorme prazer estar com todos aqui. Eu fico muito feliz de vir aqui. Me chamem sempre que puderem. Já eu sou aquela pessoa que se convida, sabe, para festa, para sua casa. Eu sou muito facinha. Já falei que do que vocês quiserem que eu venha dar aula, eu dou. Prescrição, eu vivo me oferecendo aqui, porque é um assunto predileto que eu amo e que cai bastante, né, nas provas e etc. Mas de qualquer outro tema que quiserem, enfim, estou à disposição. E eu tenho certeza absoluta que esse esforço aqui desse sábado de manhã e de todos os dias que vocês têm vindo aqui será amplamente recompensado e que serão brilhantes defensores. Eu vou ter muito orgulho de encontrá-los no Fórum Barra Fundo ou nos fóruns da vida. Tá bom, gente? Então, até a próxima oportunidade. Bom fim de semana. Tchau, tchau.